Olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, recebendo aqui cada um de vocês, Mírides, que nos faz acontecer o programa Viver com Fé e Saúde. Gratidão pelo seu sim à TV Imaculada, gratidão por vocês estarem aí acompanhando o nosso programa semanalmente. Olha, gente, nós vamos iniciar aqui o nosso programa. Vocês sabem que agora nós temos quadros diferentes, né? Nós temos agora o quadro Viver com Fé. E a convidada neste mês, que é o mês da Bíblia, né? É a Maíla Aguiar. E ela vai dar pra gente dicas de leitura da Palavra de Deus. Vamos acompanhar? Maíla, é com você. Então, Cláudia, quando a gente fala se a gente deve crer em tudo que está escrito na Bíblia, é algo que a gente precisa remeter a uma frase que é muito importante e eu acho que ajuda a nos iluminar sobre essa resposta. É uma frase de Santo Agostinho que diz que ele não acreditaria no Evangelho se esse Evangelho não tivesse a autoridade da própria igreja. Então, antes de tudo, da gente ter a preocupação de achar e saber, né? Eu devo acreditar em tudo, conforme está aqui, nós devemos ter a certeza de que nós acreditamos na igreja. Por que isso? Porque antes da organização da palavra de Deus, a Bíblia, né? Com tudo que a gente tem aqui com os livros, a igreja já existia. E nós recebemos essa palavra de Deus, essa Sagrada Escritura, porque a igreja organizou, porque a igreja foi a depositária durante séculos e séculos, até milênios, da palavra de Deus. Então, por que a gente pode acreditar no que está escrito aqui? Porque a igreja nos atesta que isso realmente é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quis nos orientar através da história da salvação. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode deixar muito claro quando a gente fala da questão da crença aqui na Bíblia. Uma segunda questão que nós devemos sempre entender é o seguinte: acreditar no que está escrito aqui deve ser sempre a partir de Jesus Cristo. Se nós olharmos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento ele foi escrito para nos levar a acreditar na presença do Filho de Deus que um dia, conforme as próprias Escrituras, viria até nós, iria ser aquele que viria nos salvar. Então, toda a palavra de Deus, ela deve ser lida, interpretada e acreditada a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos sempre dizer que é Jesus que vai nos dar a luz para entendermos e acreditarmos no que está escrito aqui. Porque sem isso, tudo aquilo que a gente lê pode não passar de uma simples história, de recomendações, de leis que Deus colocou em cima de nós como seu povo. Quando tudo que a gente lê tem a pessoa de Jesus, é Ele o centro, é Ele o sentido da nossa fé, nós podemos sim ler, refletir e acreditar nessa palavra de Deus. E lembrar sempre que acreditamos para quê? Para que a nossa vida seja iluminada e transformada com Jesus Cristo. Tá bom? Então, vamos acreditar, porque acreditando nessa palavra de Deus, nós podemos realmente mostrar que somos filhos e filhos obedientes à palavra do Senhor. Tá bom, Cláudia? É isso. Maíla, muito obrigada, viu, por você estar aqui conosco nesse quadro esse mês todo, né? Você que já esteve aqui em outros momentos dando entrevista pra gente, você sabe quem é a Maíla, né, pessoal? Teóloga e voluntária daqui da nossa Milícia da Imaculada. Mas agora eu quero convidar todos vocês a acompanharem um vídeo sobre o tema desta semana, algo que nem todos conhecem, mas que a gente tem agora a oportunidade de a gente poder ampliar um pouquinho acerca da noção que a gente pode ter em relação a este tema. Vamos acompanhar? No programa desta semana, vamos falar sobre a distrofia de Duchenne,
que é uma doença neuromuscular genética que se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular, em especial na musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos. A doença também afeta a musculatura cardíaca e o sistema nervoso. Teremos 2 entrevistas bem bacanas para falarmos desse assunto tão importante, porém que muitas pessoas não conhecem. Pessoal, síndrome de Duchenne, você já ouviu falar? Então, no programa de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais acerca dessa doença e no programa nós teremos 2 convidados. Nós teremos o Dr. Daniel Figueiredo, ele que é especialista em doenças crônicas, vai trazer exatamente o que é essa doença pra gente. E no bloco seguinte, nós vamos conhecer a Meire Cristina de Souza, ela que é mãe do Duchenne, aqui de Campo Grande também, e ela tem 2 filhos, tem 2 meninos que fazem um acompanhamento acerca dessa doença. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos aí, pessoal, olha o tema da semana, distrofia muscular de Duchenne. Nós vamos conhecer o que é essa síndrome e pelo nosso convidado, que é o Dr. Daniel Figueiredo, ele que é especialista em doenças crônicas. Dr. Daniel é médico especialista, gente, em medicina preventiva integrativa e ortopedia pediátrica. Olha que bacana. Formado há 23 anos pela nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e com 5 anos de residência, o último ano nos Estados Unidos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez, não, Dr. Daniel? Gratidão pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Sim, exatamente, para a gente poder conhecer, né, acerca dessa distrofia muscular de Duchenne. Mas conta pra gente como é que nós podemos definir a Duchenne e por que ela recebe esse nome, Dr. Daniel? Então, das distrofias musculares, é a mais comum delas. É uma doença genética ligada ao gene X e ela é caracterizada por uma fraqueza muscular progressiva. Então, a criança ela ganha desenvolvimento de marcha, né, de como andar, e lá por 3, 5 anos de idade começa a perder, porque há um problema genético em uma proteína chamada distrofina. Entendi. Né, que ela está na membrana da célula muscular e essa célula e dá resistência para essa célula. É como se fosse um amortecedor da célula muscular. Então, quanto mais você movimenta aquela célula, mais essa célula tem uma tendência de ser destruída e ser substituída por gordura. Entendi. E por que esse nome de Duchenne? Então, essa síndrome, ela veio, na verdade, o Merion, lá em 1852, foi o primeiro a descrever essa síndrome, mas o Guilherme Duchenne foi que fez um tratado sobre a síndrome. Okay. E ele conseguiu colocar todos os sintomas mais comuns. Entendi. Por exemplo, a hipertrofia, o aumento das panturrilhas. Você olha essas crianças, elas têm umas panturrilhas desproporcionais para o tamanho. Parece uma panturrilha extremamente musculosa. Mas, na verdade, não é. É uma pseudo-hipertrofia. É gordura. Entendi. Né? Foi uma substituição por gordura. E ele fez isso em 1868, 16 anos depois do Merion. E como ele chamava Guilherme Duchenne, ficou como doença de Duchenne. Entendi. E esses sinais, eles acontecem desde quando a criança é bebê? Tem uma idade específica que começa a apresentar esses maiores sinais, doutor? Geralmente, o diagnóstico é feito entre 3 e 5 anos de idade, porque a criança começa a movimentar mais, e quanto ela mais movimenta, mais ela vai fazer lesão muscular. Então, a mãe vê que ela ganhava alguma coisa e, de repente, começa a perder, ou então ela começa a observar os outros filhos. Fala, olha, ele não está ganhando na velocidade das outras crianças. Ele não consegue subir uma escada, na hora que ele sai do chão, ele tem que se escalar, que é um sinal, chama sinal de Gauer, é um sinal quase patognomônico, né, específico dessa doença. Sim. A criança vai se escalando para poder ficar de pé. Ok. Né? E aí ela procura o atendimento médico, geralmente nessa idade, de 3 e 5 anos. Doutor Daniel, e isso causa dor na criança? Conforme ela vai se locomovendo, isso causa muita dor na criança?
pode causar dor, sim. O mais comum é a fraqueza muscular proximal. Então, geralmente, ao nível de quadril, principalmente de extensores de quadril. Ok. Então, o mais comum da mãe observar é uma criança que não pula, é uma criança que não sobe escada, é uma criança que para levantar do chão levanta diferente, é uma criança rebolativa, ela vai andar, começa a rebolar para andar, fraqueza do glúteo, né? Entendi. Então, esses são sinais comuns de você encontrar. Pode ter também uma fraqueza de musculatura proximal ao nível de ombro. Só que isso geralmente acontece 3 a 5 anos mais tarde. Então, eu acho assim, para o nosso público, o interessante é eles observarem a parte inferior mesmo. Andar na ponta do pé, essas panturrilhas muito grandes. Então, se a mãe encontrar uma criança que não ganha marcha, que não pula, que tem panturrilha muito grande, ou que está perdendo a marcha, deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível, porque hoje existe um tratamento genético. Olha aí. Assim, ainda está experimental, mas assim, para você entrar no experimental, a criança não pode ter perdido muito músculo. Entendi. Então eles têm geralmente uma idade de corte para você entrar, ou a capacidade física, por exemplo, conseguir levantar do chão em 10 segundos. Se demorar mais tempo, não entra no estudo. Entendi. E geralmente as partes mais afetadas na criança é na parte inferior. São os membros Começa inferiores. pela parte inferior e mais perto do quadril, mais proximal. Ok, ok. E qual exame, doutor Daniel, que detecta a distrofia muscular de Duchenne? Então, a gente tem exames genéticos, né, que hoje é o mais comum da gente fazer. Sim. Tem o exame clínico, que são essas características que eu falei para você que a gente encontra no exame Sim. ortopédico. Sim. E tem biópsia muscular, que é um exame bem mais complicado de ser feito, sabe? Que eu tenho que tirar um pedacinho do músculo e assim, até a forma com que você vai tirar esse músculo me dá diferença no diagnóstico. Olha aí. Então, assim, é mais complexo. É bem delicado. Alguns casos precisa ser feita a biópsia, mas a grande maioria você já faz um diagnóstico com história familiar, olha, já tem história de Duchenne prévia, com o teste genético e com as características clínicas. Doutor Daniel, e como é que é realizado esse tratamento para esse paciente? É algo que de fato não tem cura, mas existe um tratamento para que possa pelo menos possibilitar a qualidade de vida para esse paciente? O foco do tratamento é qualidade de vida, porque infelizmente é uma doença que não tem cura. Ok. A nossa esperança é essa terapia genética, Aham. né? Mas ainda é experimental. Hoje não tem cura e essas crianças elas precisam ser feito um tratamento multidisciplinar. Ok. Eu preciso de fisioterapia, eu preciso de TO, eu preciso de fono para fala, tá? Entendi. Porque ele pode fazer alteração também. Eles podem ter algum tipo de alteração de QI, também relacionada à distrofia. Ele precisa de um cardiologista, porque ele geralmente tem um problema cardíaco. No futuro, ele precisa de uma cirurgia ortopédica na coluna, a grande maioria deles, porque faz uma escoliose muito grande. Então, o que falta, na verdade, é um centro que tivesse todas essas especialidades, que hoje a gente não tem em Campo Grande. Ainda não temos em Campo Grande, né? Até porque, na verdade, é algo que ainda não é muito conhecido, né? Uma doença que ainda não é muito conhecida, né? E quando se fala nessa equipe multidisciplinar, eu fico pensando, inclusive, na rede de apoio e na família que necessita também desse cuidado, até porque o impacto do diagnóstico de você ter uma notícia como essa no seu filho é muito grande, é muito intensa, né? E aí, claro, eu falo sobre o meu recorte do serviço de psicologia também para poder estar acolhendo essa família e o próprio paciente também, não? Exatamente. Então, por exemplo, num grande centro, eu fiz o meu 4º ano de residência lá no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Olha só. É o maior hospital pediátrico da América Latina. Isso. Então, quando você pega e lá, os casos mais graves, a maioria vão para lá, ou para a CD de São Paulo, você pega famílias que vão orientar, entendeu? Então, eles têm grupos das mães com paciente com Duchenne, para conversar, porque a orientação médica vai te dar uma orientação em relação àquele tratamento específico. Sim. Mas e o dia a dia, né? Como lidar? Esse paciente que está virando adolescente com Duchenne, como que você vai falar com ele? As expectativas, o tratamento dos pais, né? Do cuidador. Eu sempre tenho uma visão do cuidador. Sim. Então, assim, é uma coisa muito grande. A parte psicológica é importantíssima nesses pacientes, nessa família.
existe casos em que a pessoa não percebe que tem a distrofia, doutor? É muito raro a pessoa, o adolescente ou a criança não se perceber que tem alguma coisa diferente e a família também nesses cuidados não perceber, né? Mas existe alguma situação em que foi, embora um diagnóstico tardio, mas também sinais que apareceram tardiamente, não? Nessa específica é mais difícil. Os sintomas nessa primeira infância, de 2 anos e meio, é mais difícil, porque a criança só vai começar a andar com 1 ano, mais ou menos. Isso. Eles demoram para andar, então a marcha final é até 1 ano e 8 meses. Uma marcha normal, começar a andar é normal, pode demorar até 1 ano e 8 meses. Então, geralmente esse diagnóstico é de 3 e 5 anos. Existem outras distrofias, né, que realmente pode ser um diagnóstico mais tardio, mas a do Duchenne não. É difícil a criança passar dessa idade para fazer o diagnóstico. Nós estamos conversando antes de iniciar o programa, inclusive, o senhor trouxe a informação de que são as mulheres que são portadoras dos genes, né? Elas não desenvolvem a doença em si, mas se ela tiver filhos homens, a probabilidade, ou talvez todos os filhos homens, acabam desenvolvendo a doença, é isso? É isso, é porque está ligado no gene X. Então a mulher é XX e o homem é XY. Isso. Né? Então o X necessariamente do filho homem vai vir da mulher. Né? O pai vai passar o Y e a mulher vai mandar um X. Sim. Por isso que 50% dos homens, dos filhos homens, vão ter chance de ter Duchenne. Porque a hora ela vai passar o gene que não tem problema e a hora ela vai passar o gene com problema. E se for mulher, né, também 50% das mulheres vão ser portadoras da doença. Então os filhos dela vão poder ter. E esses pacientes, eles, claro, a qualidade de vida é o que é mais importante. E embora todas essas adversidades, toda essa rotina que muda, esse impacto do diagnóstico que sofre tanto o paciente quanto a família, é possível sim esse paciente ter uma vida mais próxima daquilo que nós chamamos de normal, doutor Daniel? Ele pode frequentar uma escola, ele tem a questão cognitiva dele fica preservada, a questão intelectual também é preservada, doutor? Então, alguns têm alteração intelectual, mas assim, não é tão grave. Ok. Então, o que acontece? Eles podem sim frequentar, e eu acho que tem que frequentar, né? Esses pacientes têm uma expectativa de vida com mais de 20 anos de expectativa de vida. Olha. Então, eles devem estudar, devem ter um objetivo, né? Eu sempre penso que você tem que dar oportunidade. Sim. Né? Sim. E mesmo, por exemplo, que ele evolua como cadeirante. Muitas escolas já são preparadas para cadeirante, com elevadores, com possibilidade dessa pessoa, do ir e vir dessa pessoa. Gradativamente a gente vê as lutas acontecendo para que isso de fato aconteça, né? Para que realmente essas crianças sejam definitivamente inseridas, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão do adolescente, por exemplo, então tem aquele momento em que ele começa a se apaixonar, que ele começa, né, a ter interesse em outras meninas, e eles trazem isso também para o médico, de como é que vai ser, se ele tem condições e tudo mais, doutor? Você deve ter muitos Sim. pacientes, embora é uma quantidade reduzida, já adolescentes, né? E aí acaba tendo esse acompanhamento, né? Nesse desenvolvimento todo da criança. Então, acontece desses adolescentes entrarem nesse aspecto também em relação à questão da sua sexualidade, doutor Daniel? Sim, com certeza. E aí você tem que ter aquele suporte emocional para o paciente e para a família. Sim. Por isso que, às vezes, o encontro com outras famílias de Duchenne é interessante, porque uma outra mãe pode falar, olha, meu filho já passou, pode agir dessa maneira, usa esse tipo de ferramenta. Né? Eu gosto muito das ferramentas psicológicas, Sim. porque ela facilita a vida da gente. Sim. Né? Porque às vezes você está ali querendo inventar a roda que já foi inventada, né? E você pode pegar um profissional que vai te ajudar, olha, vai por ali, vem por aqui. Exatamente. Porque é uma pessoa, é um ser, um indivíduo que precisa de suporte em todas as áreas. Um exemplo, eu faço muito medicina preventiva. Né? Não é porque ele tem Duchenne que ele não pode ter uma alteração hormonal, que ele não pode ter uma alteração de vitaminas, de minerais. Exatamente. Então eu não vou tratar o Duchenne, eu vou tratar a criança e aí é problema. Tem uma pergunta que chegou aqui, olha só.
Tem um exame que a mulher possa fazer para detectar se tem a predisposição para essa doença, doutor? Tem um teste genético, só que é caro, né? Aham. Não é Então, assim, disponibilizado pelo SUS. olha, eu acho que até que é, mas é complicado. Entendi. Alguns testes genéticos não são realizados nem por plano de saúde. Olha só. Esse, por exemplo, é mais delicado e acaba financeiramente falando, é muito oneroso, vamos dizer assim. É. Entendi. E aí, por exemplo, se tem uma família que já tem alguém com Duchenne, às vezes a orientação é fazer uma fertilização, entendeu? Aham. Avaliar o embrião para ver se tem doença ou não. Entendi. Aqui tem, qual é a dica que o senhor nos deixa sobre sintomas que a distrofia apresenta e como ter o cuidado necessário com aqueles que já possuem Duchenne? O senhor já trouxe mais ou menos a dica em relação a esses sinais que aparecem, né? Mas o cuidado necessário em relação àqueles pacientes com Duchenne, doutor Daniel? Então, é mobilização precoce. Então, por exemplo, provavelmente vai ter que operar a coluna pela escoliose. Ok. Operou, ele vai ter que fazer mobilização precoce. Quanto mais tempo ele ficar imobilizado, pior a doença. Então, o que a gente quer é movimento, é flexibilidade articular e não ter dor. Ok. Esse é o objetivo, né? Dos sintomas são esses que eu tinha falado. Então, é andar na ponta dos pés, é ter panturrilha muito grande, é se escalar para conseguir levantar do chão, é uma criança que não pula, é uma criança que não sobe escada. Então, e assim, além dela demorar para ganhar os critérios para poder andar, né, os critérios de marcha, ela perde. Então a mãe vai falar, olha, além dela não estar ganhando, ela está perdendo o que ela já ganhou. Sim, sim, com certeza. Doutor Daniel, você nos trouxe que em Campo Grande ainda não existe um centro especializado, né, para poder fazer esse acolhimento a todas as crianças, a todos os adolescentes que passam por essa doença. Mas atualmente, com os pacientes que existem, há um grupo onde eles se encontram, como você mesmo trouxe, da importância que é deles fazerem essas discussões, de ouvir que eles não estão sozinhos, que outras pessoas, né, também estão passando, outras famílias estão passando por uma situação tal qual a dela, e essa troca, falar, olha, dessa forma eu consegui, né, resolver tal situação. Existe atualmente em Campo Grande já um grupo como esse ou ainda não? Eu acho que é um grupo nacional via internet, porque em Campo Olha. Grande, se não me engano, tem 3 casos só. Olha aí. Então tem pela internet que elas se reúnem, mas quando você vai, por exemplo, lá no Pequeno Príncipe, você já é adicionado em um grupo de WhatsApp das mães com Duchenne, das mães com criança com paralisia cerebral. Sim, eu como uma das minhas especialidades é a criança e o adolescente também, eu tenho uma satisfação muito grande em ter um conhecimento acerca em relação ao Hospital Pequeno Príncipe. É um centro definitivamente exemplar, né? E pessoas de fato muito bem capacitadas. Eu quero que você deixe uma mensagem para nós finalizarmos, para quem está nos assistindo acerca dessa síndrome, doutor. Então, eu acho é uma síndrome rara, né? E quando você notar diferença entre seus filhos em relação a como ele caminha, né? Você sentir que não está havendo ganho como deveria acontecer, lembrar que a marcha geralmente é de 10 meses a 1 ano e 8 meses, a grande maioria das crianças próximos de 1 ano de idade, e se está acontecendo alguma coisa diferente, que procure um atendimento médico com um especialista para que você consiga ter o seu diagnóstico o mais precoce possível e que permita que você entre em algum desses testes, né, genéticos, que você aí sim faça um teste genético nos pais. Sim, sim. Né? Ou seja, diagnóstico precoce, o tratamento adequado, vamos dar condições realmente de qualidade de vida, não só para esse paciente, mas para sua rede de apoio, para os seus familiares, não, doutor? Conversamos aqui com o doutor Daniel Figueiredo, ele que é especialista em doenças crônicas. Gratidão mais uma vez pelo seu sim aqui ao nosso programa. Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, no bloco anterior nós acompanhamos a entrevista do Dr. Daniel Figueiredo falando sobre distrofia muscular de Duchenne, que é o tema dessa semana. E agora, nesse bloco, nós vamos conhecer uma mãe Duchenne. Ela é a Meire Cristina de Souza. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, Meire. Oi, o prazer é todo meu de estar falando um pouquinho desse assunto tão importante para mim e para todas as mães Duchenne. Exatamente, para que a comunidade também possa conhecer um pouco mais dessa realidade que ela está aí, né? Embora é algo raro, mas é algo que está aí de fato e que vocês vivenciam, né? Mas para nós iniciarmos, se apresente aqui para gente, para que a gente possa se conhecer melhor. Sim, meu nome é Meire, eu tenho 39 anos e eu sou mãe Duchenne, mãe atípica de 2 crianças portadoras da doença. Qual que é a idade das suas crianças? O Guilherme tem 13 anos e o Gael vai fazer 3. 3 aninhos. E agora eles Isso. estão na escola nesse momento. Isso, estão na escola, Fala pra gente, querida, quando foi que você descobriu que você tem a distrofia muscular, né, Duchenne? Os seus filhos, como você trouxe, seus 2 filhos têm também. E como é que foi todo esse processo? Como é que foi o impacto do diagnóstico? Como é que você percebeu eles diferentes? Bem provavelmente isso aconteceu mesmo no primeiro filho, no Guilherme. Como você já tinha toda essa experiência do Gui, você já teve um olhar diferenciado quando o seu segundo menino começou a apresentar também, né? Então conta pra gente toda essa trajetória, querida, da sua vivência. Então, quando o Guilherme completou 4 anos de idade, eu vi que ele estava ficando muito definida a musculatura dele, sabe? A panturrilha bem definida e aquilo foi me incomodando um pouco. Só que assim, até eu conseguir todo o diagnóstico, o laudo demorou um pouco. Eu consegui descobrir só quando ele completou 7 anos. Foi quando eu tive a ideia, porque eu falei, gente, eu preciso descobrir o que o meu filho tem. Eu já tinha passado por vários médicos, feito vários exames e nada. E eu falei, gente, eu vou marcar um ortopedista, porque eu tô achando muito estranha essa musculatura dele, a perna muito definida. E o Dr. Daniel, com o olhar dele maravilhoso, ele automaticamente olhando pro Guilherme, fez alguns testes e já falou, mamãe, senta aqui que a gente precisa conversar. O seu filho, eu já tenho 90% de certeza que ele tem Duchenne. Na época, quando ele falou isso pra mim, eu quase caí da cadeira, né? Porque eu falei, gente, o que é isso? Eu nem conhecia essa doença, né? Uhum. E aí ele foi me contar o que era Duchenne, o que causava. Na hora é o impacto, né? Quando você pega um laudo desse, porque a Duchenne não tem cura, né? É uma doença progressiva. Então, assim, eu fiquei muito arrasada na hora, eu não queria aceitar. É o primeiro passo que eu acho que a mãe sofre, né? É o baque do laudo, do diagnóstico. Sim. É muito difícil. Mas aí, de qualquer Isso. forma, você precisou, na verdade, fazer todos os enfrentamentos necessários. E aí, quando veio o seu segundo filho, como é o nome dele? O segundo? É o Gael. O Gael. Quando o Gael chegou, né, e aí ele chegou em determinada idade, você percebeu também que tinha já alguma coisa diferente? Já encaminhou ele para o Dr. Daniel também? Não, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu descobri o laudo do Guilherme, eu nem pensava em ter outro filho, porque a questão de você ter outro filho com essa doença é muito grande. E assim, como a dificuldade aqui na nossa cidade de fazer o meu teste genético, eu não consegui, eu demorei muito para fazer. Eu fui fazer no SARA, onde eu consegui tudo pelo SUS, fui lá, viajei para lá, e eu fiz esse teste genético. Só que quando veio o resultado, eu já estava grávida do Gael. E aí eu descobri que eu sou a portadora da Duchenne. Então, assim, todos os filhos meninos que eu tiver, 50% de chance de ter. E a menina, se eu tiver também, eu passo gene defeituoso para ela e a doença vai passando de geração em geração. Sim. Então, assim, são várias questões muito difíceis para uma mãe, porque eu sou jovem ainda, né? Eu teria chance de ter mais alguns filhos, só que infelizmente, no momento quando eu descobri esse diagnóstico, todos esses sonhos, esses planos foram parados, né, paralisados. E assim, eu vou fazer laqueadura, tudo certinho para não ter mais nenhum Duchenne, porque o diagnóstico realmente, se você for ver, é muito difícil, é doloroso, é uma doença muito agressiva, era uma das distrofias mais difíceis para poder tratar, porque assim, não existe ainda alguma coisa específica, né? Agora, graças a Deus, saiu a terapia gênica, onde o Gael, que é o menorzinho, vai entrar. Só que, assim, não é liberado para todos os pacientes, só para crianças de 4, 5 anos. Então, assim, realmente eu participo de um grupo de mães Duchenne do Brasil e eu vejo tanto que as mães sofrem, assim como eu. É muito difícil.
Até porque essa questão do suporte, você está falando de Campo Grande, onde você mesmo trouxe essa dificuldade em relação da questão das suas avaliações também, que você precisou ir para o Sara Kubitschek, você precisou ir para fora para poder ter, né, toda essa questão de descoberta, enfim. Na sua família, você tinha ciência de que alguém em algum momento teve a doença de Duchenne? Não, infelizmente, é que nem o médico uma vez conversou comigo, Meire, infelizmente você foi a sorteada, porque não tem ninguém na minha família, nem na parte do pai também não tem. Realmente foi de mim que aconteceu isso, entendeu? Sim. E aí foi mais difícil ainda para aceitar, porque eu tive que trabalhar toda a parte psicológica minha, interna também, né? Eu faço tudo, eu corro atrás, eu vou para São Paulo, e assim, a nossa cidade ainda está pecando ainda um pouquinho, tá um pouquinho atrasada nessa questão de conhecimento da doença, né? Porque, por exemplo, lá em São Paulo é muito mais evoluído, a médica já entrou com medicação contínua para eles, a parte óssea, cardíaca, e aqui os médicos já não têm essa visão, eles não concordam, entendeu? Sim. Então é bem complicado. E Isso. a gente fica na luta, tudo é difícil. A gente procura os órgãos públicos daqui, a CESAL, Assembleia Legislativa, Câmara, só que muito difícil conseguir alguma coisa, hein? Se a mãe não tiver força de vontade, eu falo assim, que a minha rede de apoio é a rede social. Se eu não tivesse a rede social me apoiando, e toda vez que eu faço alguma ação, algum evento, eles abraçam a causa, talvez eu não teria fazendo o tratamento correto dele. Aqui, no intervalo, você estava dizendo que existem outras mães, além dos 3 que o doutor Daniel citou. Você disse que tem em torno de umas 10 mães e que vocês também fazem grupo, né, de fortalecimento e também de conscientização em relação à comunidade para ter conhecimento acerca dessa doença. Isso, consequentemente, acaba fortalecendo essa rede de apoio também para que os órgãos públicos tenham um olhar diferenciado de fato, né? Porque você estava dizendo que algumas sessões vocês passam por aqui, como por exemplo, fisioterapeuta, né, enfim, mas médico você acaba de certa forma exames tendo que ir para fora, né? Isso porque, que nem eu falo, a visão deles é diferente. Então, assim, Duchenne, na verdade, em São Paulo, é uma doença comum para eles, entendeu? E aqui, às vezes, você fala de Duchenne e ninguém nem conhece, não sabe nem o que causa, o que é Duchenne. Então, assim, eu conheci uma mãe, que é a Priscila, mãe do Murilo, a gente criou um vínculo muito forte e eu falo assim que ela foi muito, muito bom a gente se encontrar, porque a gente começou a lutar, a gente virou ativista da Duchenne aqui na nossa cidade, a gente começou a ir atrás dos direitos de todos os pacientes, não só dos nossos filhos, né? E é uma luta constante. Então, assim, eu participo de um grupo também de Duchenne, que é do Brasil também, e ali a gente troca ideias, a gente também desabafa um pouquinho ali. Então, essa rede de apoio também das mães é muito importante, que eu falo. E eu falo assim, que a mãe tem que trabalhar o psicológico, porque se ela estiver bem, ela consegue fazer com que o tratamento do seu filho encaminhe da forma mais correta possível, né? É a parte psicológica que pega. Com certeza. Até porque, como você colocou ali no início da sua fala, a questão da culpa, né? De você trabalhar isso e que, na verdade, é além que isso, né? É você levantar realmente e a luta por conta dos seus filhos. E como é que vocês lidam com tudo isso no dia a dia? A gente está vendo aí, né, os Transformers, né, o Ben 10, enfim. Como é que é esse dia a dia com as suas crianças, com os seus meninos? Conta pra gente. Olha, eu adaptei para mim a viver um dia de cada vez, sabe? Eu comecei a viver um dia de cada vez e curtir cada momento com eles como se fosse os últimos, assim, sabe? Então, assim, o Guilherme é uma criança muito, muito inteligente, ele gosta de participar das coisas. Ele inventou o Brigadeiro do Bem, que é não de brigadeirinho, que a gente faz junto, ele faz, a gente vende para custear o tratamento dele. Ele teve essa ideia de virar youtuber. Então, assim, eu procuro motivar ele, sabe? A gente fez aquele painel que você estava vendo no meu quarto lá, a gente fez as prateleirinhas, colocou todas as coisas que ele gosta ali, sabe? Então, eu procuro sempre incentivar ele, falar que ele é capaz, sim, que depender de qualquer laudo, o laudo não define a vida deles. E eu, como mãe, a gente, lógico, tem a culpa, a questão da culpa tem, sim, não vou te falar que não tem, porque a gente se sente, não, a culpa é minha, foi por causa de mim que isso aconteceu. Só que realmente eu parei de pensar dessa maneira, né? E eu peço sempre para Deus, me mostra o caminho aí, se eu estou certa, se eu estou errada, me ajuda, me mostra a direção que eu preciso fazer. E depois que eu comecei a levar a vida mais assim leve, eu comecei a ver que realmente as coisas começaram a fluir, sabe? Eu comecei a ficar mais calma, a poder cuidar deles melhor, sabe? Foi muito, muito bom isso para mim. E assim,
Você está falando aí de brigadeiro do bem, vocês vendem brigadeiros para poderem ajudar a custear o tratamento dele. E esse brigadeiro do bem, o bem tem um pouco a ver com o bem que vocês acabam fazendo para o tratamento, para vocês, de vocês poderem arrecadar esse valor. E também tem alguma coisa a ver com o Ben 10 também, porque ele também é fã do Ben 10, né? Na verdade, ele falou assim, mãe, eu queria fazer alguma coisa para mim poder ajudar você. E aí veio a ideia do nome, Brigadeiro do Bem, porque realmente a gente quer fazer o bem de alguma forma para que ele consiga fazer o tratamento. Mas, na verdade, o intuito não é só a questão financeira, mas a questão mesmo realmente dele se sentir ativo, dele ver que ele é capaz de alguma coisa, diferente do mundo dele ali. Então, assim, a gente fez uma campanha também da tampinha solidária também, onde a gente arrecadou um monte de tampinha para fazer a venda também. Então, assim, eu procuro sempre interagir com ele e motivar ele realmente. Isso ajudou muito na nossa questão assim, de psicológica dele, quanto minha também. E aquela coisa, né? Meu sonho é que um dia o tratamento seja uma coisa bem assim, fácil na nossa cidade, que a gente tenha acesso mesmo, sabe? Que tudo seja assim, que a Duchenne seja uma doença. Na verdade, eu motivei o quê? Que a nossa cidade conheça realmente a fundo a doença. E é uma luta gradativa, como você falou, um dia de cada vez, né? Onde são vendidos esses brigadeiros, Meire? Então, ó, a gente vende nos lugares onde a gente faz o tratamento, na PAI, em vários outros lugares que a gente também vai, consultório médico onde a gente vai, na escola dele também, e quem pede também, né? Às vezes a pessoa quer encomendar, a gente faz também por encomenda, também acima de 100, né? Acima de 100 docinhos. E quem quer adquirir os brigadeiros, quem quer poder ajudar vocês de alguma forma, conta pra gente, fala pra gente como que essas pessoas podem te buscar. Olha, quem quiser conhecer toda a nossa história, não só a do Brigadeiro do Bem, mas todas as ações sociais que a gente faz, as nossas lutas diárias, né, questão do tratamento, a nossa divulgação da doença, é só acompanhar a rede social dele, que chama Diário de Dois Heróis, né? Lá tem tudo, lá tem o telefone de acesso, tem o link também, se alguém quiser clicar no link para ir direto na página do Brigadeiro do Bem, também tem. Então lá você acompanha todo o nosso dia a dia, todas as nossas conquistas, as nossas lutas, e ali realmente é o nosso diário virtual que eu falo, onde todo mundo pode estar acompanhando isso de perto. Diário de Dois Heróis é o nome que está no Instagram. E lá a gente pode acompanhar e tudo mais e fazer o contato com vocês. Tudo começou aqui, meu pequenininho, ó. Oi, Gael! Fala, oi, Gael. Tudo começou com Diário de um Herói, né? Aí depois, com a vinda do Gael, ficou Diário de Dois Heróis. E lá a gente pode acompanhar todos vocês e conhecer melhor essa sua realidade. Ali você vai ter despertar um olhar diferente, né? Carinhoso, né? E conhecer também a doença, né? E essa é uma de tantas outras doenças raras que tem no mundo, né? E realmente eu falo assim, que a rede social ela veio também para ajudar a impulsionar isso, sabe? Exatamente. Ao conhecimento, a realmente a pessoa poder fazer o bem, né? Então é isso, a nossa luta é essa, realmente a gente não quer se vitimizar nada, a gente quer mostrar que sim, com fé e com coragem a gente consegue vencer qualquer barreira. Sem sombra de dúvidas. E aqui no intervalo você estava conversando conosco acerca dessa resiliência, desse espírito humanitário que o Guilherme tem. Né? Então ele tem um coração muito bom e ele tem essa preocupação também de conscientizar as pessoas, de fazer o bem para as outras pessoas também, né? Como que ele lida com todas as questões dele, Meire? Como é que ele lida com os enfrentamentos que são necessários fazer, uma vez que ele já é um mocinho, né? Então, ó, que nem eu falo, quando a criança é pequena, a gente consegue ir levando as coisas sem ele ficar muito entendendo o que está acontecendo. Realmente, tive que procurar uma psicóloga para ele também, para trabalhar essa questão dele, porque não é fácil, né? Mas, assim, eu acho que ele lida muito bem com a situação, ele tem um coração muito lindo, ele nunca reclama de nada, ele é uma criança que entende tudo, procura sempre ajudar no que ele pode. Então, assim, e toda vez que ele pensa assim, sempre assim, mãe, será que eu vou chatear a pessoa? Será que a pessoa vai gostar do que eu estou fazendo? Então, assim, a preocupação dele é toda essa. Então, assim, ele falou, mãe, eu quero ser youtuber. Olha só o pensamento dele. Ele quer ter uma empresa onde todos os funcionários ele vai procurar pagar uma cesta básica, um plano de saúde. Olha o pensamento dele. Então, assim, ele pensa realmente em ajudar as pessoas. Ele não pensa só nele. Então, assim, isso é muito bonito. Então, assim, eu procuro desfocar da doença e realmente fazer as coisas boas com ele.
e tal qual como você colocou, é uma criança assim, resiliente, que você vê que ele não entra na esfera do vitimismo, da esfera do comodismo, muito pelo contrário, ele faz valer realmente, né? Cada dia, cada momento que ele vai vivendo, sobretudo não só para ele, mas para que as pessoas ao redor também se sintam bem, né? E acabou despertando tudo isso nele também, né? Porque eu acho assim, se a gente se vitimizar muito e ficar só pensando no lado negativo, das coisas que não dão certo, dificuldade de tratamento, você acaba não vivendo, sabe? Eu passei um ano, assim, praticamente de luto quando eu peguei o laudo, não vou te mentir, porque eu comecei a pensar que a minha vida tinha acabado e falei, não, eu tenho que desistir de tudo. Então, assim, foi um ano trabalhando isso dentro de mim, né? E aí eu percebi que eu precisava mudar por eles também, né? Sim. E aí é isso. Depois disso, a vida começou a fluir muito, muito mais, eu falo, mais leve, né? E realmente eu procurei não focar no diagnóstico dele, mas sim na qualidade de vida e no dia a dia dele, para mim viver um dia de cada vez. Você acabou ampliando, precisou ampliar esse olhar acerca, sobretudo, da qualidade de vida dos seus filhos, não, Meire? Conta pra gente, para finalizar, deixa pra gente uma mensagem final da importância de nós abordarmos esse tema, querida. Em primeiro lugar, eu quero muito que vocês entrem na página dele, Diário de Dois Heróis, e conheçam sobre a Duchenne. Lá eu sigo vários pacientes também com o mesmo diagnóstico, eu acompanho várias mães com a mesma luta que a minha. Que nem eu falo, meu sonho é que um dia a nossa cidade, nosso estado abra a mente sobre a Duchenne, né? E todas as doenças raras também, não só a Duchenne, né? Mas, assim, que realmente as pessoas abracem a causa. E eu falo uma coisa, que um laudo não te define jamais. E Deus não desampara aquele que acredita nele, e realmente por um filho a gente é capaz de tudo, né? Eu falo e agradeço muito essa oportunidade de estar falando, porque sem vocês também para mostrar esse nosso lado também, mãe, o nosso lado também de cuidadora, porque na verdade também a gente acaba sendo cuidadora dessas crianças, né? E é isso, eu sou muito grata mesmo, tenho conhecido coisas muito boas na minha vida, e assim, eu não posso deixar de falar isso, sabe? Realmente, o diagnóstico é difícil, mas nada é impossível quando a gente tem Deus, que as coisas estão fluindo. E eu sou muito grata a vocês também pela essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a Duchenne. E não só o lado negativo, mas eu falo que o lado positivo também da situação, porque eu falo, quando você pega um lado desse, você tem duas opções, né? Ou seguir em frente ou desistir. E eu falo que desistir nunca é a solução. E é isso. Meire, gratidão pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Eu quero que você saiba que as nossas portas estão abertas para o momento que você quiser trazer alguma informação, algo, né, em relação à necessidade de vocês. Nós estamos aqui com as portas abertas para você, o programa Viver com Fé e Saúde também. Deus abençoe cada vez a sua vida, cada vez mais. Você traz esse recorte da espiritualidade, que é um recorte muito importante também, que nos fortalece, além de todas as nossas lutas diárias, né? Deus abençoe cada vez mais. Deixa um beijo grande aí pro Gui. Tá na escola, o Gael já veio e destruiu todo o seu cenário, né? Não, ele não pode ver personagem também, que agora tá nessa fase de descoberta, né? Então ele fica toda hora. É verdade. E possibilitar tudo isso, e criança é dessa forma mesmo. Um beijo no seu coração, Obrigada. Fica com Deus, te cuide, viu? Sucesso. Amém. Aí. Repete pra gente a página. @Diário de Dois Heróis. @Diário de Dois Heróis. Um beijo pra você, querida. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Vamos pro intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal, coração acelerado, né? Nós tivemos a participação especial, vocês viram no bloco anterior, do Gael. Meire, muito obrigada pelo seu sim aqui, para a gente poder realmente divulgar acerca dessa síndrome, a síndrome de Duchenne. Um abraço grande para você, para o Guilherme, para o Gael. Doutor Daniel, muito obrigada também pelo seu sim, pela sua participação aqui conosco. E eu convido a todos vocês, inclusive, a acompanharem, né? Diário de Dois Heróis, vamos acompanhar, vamos fazer crescer realmente essa página dos meninos. Lá tem toda a trajetória, como a Mary falou, conta todo o dia a dia deles. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento acerca dessa doença, que ela está aí e é pouco conhecida, né, pessoal? Então nós precisamos fortalecer realmente isso. Então, muito obrigada pela participação de vocês, um beijo grande aí, viu, pessoal?
E antes de encerrar o nosso programa, eu quero convidar vocês para acompanharem o quadro Viver com Saúde. A nossa convidada deste mês de setembro é a psicóloga Tatiane Lima, ela que está falando direto lá de Três Lagoas. Tatinha, é com você, querida. Qual que é a sua dica para essa semana? Olá, eu sou a psicóloga Tatiane Lima. Olá, Claudinha, sempre bom estar com você. A nossa dica de hoje é sobre viver. Isso mesmo, eu quero te propor uma reflexão para te despertar para viver uma vida com mais sentido e com muito mais vida nos seus dias. Vamos fazer um exercício? Faz uma retrospectiva da sua última semana e responda para mim. Qual foi o melhor momento que você viveu nesta semana? Pega aí a primeira lembrança que vier na sua mente e comece a pensar o seguinte: você tem vivido a história que você deseja contar no futuro? Porque se você é daqueles que espera o final de semana, a sexta-feira, o feriado, para poder aproveitar e viver a sua vida, eu sinto te dizer que você está vivendo errado. Em uma sociedade que normaliza a sobrevivência, encontrar a razão da sua existência e acrescentar isso aos seus dias vai te dar uma vida com mais sentido e te tornar mais forte para enfrentar qualquer desafio que surgir no seu caminho. Faz essa reflexão e comece a perceber como você tem vivido os seus dias. Agora é com você. Tati, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. E você que está chegando agora, o programa já está finalizando, mas você pode nos acompanhar nas reprises no decorrer da semana ou nos acompanhar no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Façam, gente, ajudem a crescer o nosso canal. Clica lá em inscrever-se, curte, compartilhe, comente, né? Nos ajude nessa nova modalidade também que nós temos de evangelizar, né? Fazer crescer esse sonho de Padre Kolbe. Então nós contamos com você. Se você acha realmente importante, né, que outras pessoas tenham conhecimento, por exemplo, do tema do programa dessa semana, compartilhe, faça com que seja realmente disseminado e se inscreva no canal para que vocês possam fazer crescer também o canal da Rede Imaculada, viu? Rede Imaculada de Comunicação, ok? E se você quiser nos ajudar também a fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde, dando dica, né, sugestão de pauta aqui pra gente, você vai ligar no 3349-2358 ou ainda no 993470532. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui apresentando, levando informação a cada um de vocês. Desejo que todos tenham uma excelente e abençoada semana. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!